afastamos-nos dos ramos e descobrimos o Luís Henrique Pereira. Cá está David ele. Attenborough, Ora, bom dia. português. Muito bom dia. Olá, Luizinho, como estás? Tudo bem, está tudo ótimo. Tantas vezes batemos no urso. Urso, é verdade, E é é verdade. Que um dia E hoje tínhamos vamos de falar falar do nele. urso, não é? Hoje vamos falar do urso. É o urso pardo europeu. Ora, urso essa é a pardo. primeira grande surpresa para os nossos telespectadores. Se falamos de maravilhas da natureza de Portugal, Pois, por que carga d'água é que falamos do urso? Pois o urso que foi avistado em 2019 em Espanha, não é? E Portugal, queres tu dizer? E que está, assim, Sim, o assim último na que foi fronteira avistado aqui, não é? que desapareceu, portanto, há quase 2 séculos, em 1843 foi abatido foi o último exemplar em Portugal. Depois foi avistado em 2019 no Parque Natural de Montezinho. Acredita-se que tenha sido uma dispersão isolada, um indivíduo errante, não é? Que terá vindo da Cordilheira Cantábrica, portanto, a parte lá de cima de Espanha. Existem ursos, como vocês sabem, nessa zona de Espanha. Existem também ursos pardos, ou pardo euroasiático, também se chama assim, porque existe na Rússia, na Suécia, na Eslováquia. Isto são imagens que eu fui buscar a um colega, o Graham Bondois, que portanto, são feitas em vários sítios da Europa, do nosso urso pardo. Bom, mas eles têm que viver em floresta, não é? em floresta não são tão agressivos como os ursos grizzly, os americanos, não são diferentes. Há muitas subespécies destes ursos, não é? Estes fogem de nós. Não fugirão de nós, quer dizer, aliás... Nós é que fugimos a sete pés se nos cruzarmos com eles, que eles impõem respeito. Se houver essa circunstância, fica desde já aqui a indicação, portanto, nada de correr, como sabem, não é? Portanto, enfrentar, portanto, com calma, sair, continuar, se estivermos a falar, continuar a falar, portanto, é o que aconselho aos cientistas. Ora bem... Eles andam normalmente em conjunto? As fêmeas e as crias mais novas, sim. Os machos são mais isolados. Portanto, este aparecimento ali na zona de fronteira, em Espinhozela, foi, de facto, um indivíduo isolado. Não é? À procura de comida, provavelmente. À procura de comida. Destruiu várias colmeias do meu amigo Luís Correia, que tem imensas colmeias por lá, e fez ainda uns prejuízos consideráveis. Bom... Porque eles são golosos, Eles são golosos. Agora... nós podemos não é só considerar... o Zé Colmeia que come as colmeias. Pois, nós podemos considerar essa possibilidade do regresso do urso. Podemos considerar, mas evidentemente Então vamos que... por partes. Pela Vamos por partes. proximidade. Vamos lá por partes. Sim. Porquê é que ele desapareceu? Portanto, foi Por abate? Foi morto até à extinção por abate, exatamente. Né? Em montarias, e essa última decorreu no Jerez em 1846. Certo. Pronto, e desapareceu do nosso território. Muito bem. Em Agora, Espanha há já houve hipótese ou 50 não? ursos. Agora há Em 400. Espanha há quantos? Há 50 e há 400. Já tiveram lá 50 ursos. O que é que eles começaram a fazer? Programas no fundo, de reintrodução, programas de reflorestação. Eles, portanto, podem vir para cá porque não conhecem fronteras. O exemplo ali em Espinhozela, não é? Portanto, estamos a falar do maior carnívoro europeu. Cá era o maior carnívoro europeu. Agora esse estatuto passou para o lobo ibérico, porque não temos urso. Nos picos da Europa, eu já lá estive, é muito interessante. Portanto, há várias associações ligadas à preservação do urso. São uma atração turística. Aqui também poderiam ser, mas aqui há muito trabalho para fazer. Aqui, por exemplo, temos, evidentemente, de restaurar ecossistemas florestais do urso. Estou-me a lembrar, por exemplo, terrenos baldios que podem servir para reflorestação nativa do habitat do urso. Podem reintroduzir-se espécies. Por exemplo, os espanhóis reintroduziram a cabra brava nos Jerez, que depois veio para cá, curiosamente. Certo. Não é? Saltou, certo. Embora não fosse a originária de Portugal. Portanto, criar áreas para receber, dar-lhes privacidade. As pessoas não têm de estar a passear-se pelos habitats dos ursos. Em convívio, Isso não é? não é fácil de fazer. Isso demora anos a fazer. Portanto, uma expansão natural é forçosamente sempre uma expansão lenta, não é? Mas não é impossível. Pergunto-te, o que é que nós beneficiávamos com isso? Não, beneficiávamos porque realmente é um extraordinário exemplar É avistado, dentro da nossa biodiversidade e, portanto, é extraordinário ter. Aliás, E para o equilíbrio Sim, do mas para o ecossistema? equilíbrio com certeza é que sim, importante. com certeza que sim. Desaparece
um predador como estes. Portanto, enfim, o ecossistema não está efetivamente equilibrado, não está. E o caso do lobo, que aqui falamos há semanas também, portanto, são fundamentais. E está a comer um cadáver, mas eles alimentam-se de cogumelos, de muita vegetação. Portanto, é naturalmente um tema que é suscetível de muito debate. Nós estamos a falar de um animal, portanto, que de pé pode chegar aos quase 2 metros de altura. Um animal forte, um animal robusto, é um animal, de facto... Quantos quilos? Podem atingir os 180, 200 quilos, os machos. As fêmeas são ligeiramente mais pequenas, não é? Portanto, mas é um animal que Quantos anos pode... Entre 25 e 30 anos, este urso europeu, ou urso euroasiático, não é? Portanto, preenche toda esta parte da Europa e Euroásia. Sim, estás a falar na Europa. A Eslováquia não anda com ursos a meio? Pois, a questão... Pois, nós vamos falar sobre isso, não é? Isto é paradoxal quando nós enfim, permitam-me esta expressão, enfim, andamos aqui um bocadinho... a brincar um bocadinho com a natureza, não é? Nós estamos aqui à procura do urso, e a Espanha também, quando da sua reintrodução, e na Eslováquia, portanto, há ursos a mais. Eles então estão, no fundo, a abater ursos. Já foi decretado um abate há dias de 350 ursos, e o argumento é o seguinte: não podemos... Estou a ler. Viver num país onde as pessoas têm medo de ir para a floresta. Pois, naturalmente, as pessoas não podem ir para a floresta onde existem os ursos. Há outros sítios, há outras zonas florestais, com certeza. E depois, também na Suécia, isso aconteceu. Quer dizer, no ano passado foram abatidos 93 ursos e o governo disse que existiam 1.300. Portanto, há 800, é por aí. Se tivermos 800, é mais do que suficiente para eles se voltarem a reproduzir. Compreendo este argumento que eu consegui compreender, que eu não consigo compreender, não é, no fundo. Agora, para falar um bocadinho desta espécie também, em termos de reprodução, pois é na primavera, pois já sabem que estes ursos hibernam, não é? Quanto tempo? Não confundir este urso com o urso pardo, naturalmente, do Ártico, Quanto nem com o que eles grizzly hibernam? americano. Portanto, hibernam durante os meses mais frios, não é? Portanto, têm depois portanto, uma reprodução que ocorre na primavera, de 6 a 9 meses de gestação. Podem nascer 1 a 3 crias, que atingem a maturidade sexual apenas ao 4º ano. E como eu já disse, vivem então entre 25 e 30 anos. Depois a hibernação é feita em tocas, é feita em buracos na floresta, eles vão sempre bem nutridos, há uma espécie de hiperfagia, portanto, comem, quase até arrebentar, no fundo, que depois, durante a hibernação, vão, de facto, aproveitar essas gorduras, não é, que têm acumuladas reservas. Exatamente, essas reservas de gordura, e que depois... Então, todo o metabolismo é alterado. O batimento cardíaco abranda substancialmente e todo esse metabolismo é alterado. Depois, ameaças. A caça furtiva continua, ainda há quem goste de ter as peles enfim, e as cabeças de urso. As alterações climáticas, atenção, mais uma vez, estão a alterar os meses de hibernação dos ursos. Isso pode provocar, de facto, complicação e desequilíbrio nos ecossistemas. A urbanização, a desmatação, os incêndios, curiosamente, roubam-lhes também o habitat, que já de si em alguns sítios é muito diminuto. Os atropelamentos, a perseguição humana. Portanto, enfim, é um animal que está em vias de extinção na Europa e, portanto, também na região da Euroásia. E, portanto, enquanto nós estamos aqui a pensar como é que vamos trazer de volta, que seria extraordinário ter uma espécie destas de novo no nosso território, não é? Outros, enfim, abatem porque há excesso, mas porque é que se temos de ser nós a definir quantos ursos é que temos de abater e quantos ursos é que temos de ter naquele habitat específico. Porquê? Por que razão, não é? Portanto, não se consultam cientistas, enfim, há aqui uma série de circunstâncias muito... O homem e o seu convívio. O homem e o seu convívio com a natureza, esquecendo-se que a natureza é a força maior da nossa existência. É isso. Eu sei que querias guardar já alguns instantes para falar era sobre... só para falar dessa notícia, desse nós damos assim nomes comuns, o lobo terrível, porque é o lobo terrível que existiu há 12 mil anos. A culpa é do capuchinho vermelho, como tu sabes. Exatamente, a pior história do mundo, não é? Portanto, o lobo terrível. Depois, com certeza, ouvi a notícia de que uma empresa, portanto, a Colossal, até o nome próprio, Colossal, a Biosciences, não é? Sim. Portanto, terá ressuscitado
um animal que viveu há 12 mil anos, portanto, com material genético dos ossos, enfim, desse animal. O que é certo é que isto a acontecer. Bom, mas ainda não explicámos o que é que está a acontecer em concreto. O que é que está a acontecer? Portanto, a notícia é da ressurreição de um animal que estava extinto há 12 mil anos. E que animal era esse? É o lobo terrível, não é? Chamado assim, nós não é? esse nome de lobo terrível. Porquê não é? que ele é o lobo terrível? Pelo seu aspecto, calculo eu, quer dizer... Portanto, Mas porque tem dimensões acima dos sim, outros? assim, portanto, pelo que se percebe das suas ossadas, pelos estudos feitos e pelo que se observou através dos ossos, portanto, tinha realmente um maxilar de considerável dimensão, uma cabeça Era de maior. considerável dimensão, era maior, e, portanto, enfim, lobo terrível, enfim, é o nome que entenderam dar. Mas o que é facto é que, quando estas notícias saem, se uma coisa destas acontecesse, efetivamente, com todo o rigor, isto dizem os cientistas, há poucos dias, isto agora foi analisado, isto tem logo de vir para as revistas da especialidade. Portanto, são estudos publicados, isto está a acontecer, teria de ser primeiramente publicado numa revista como, por exemplo, a Science ou a revista Nature, que são revistas onde São de estes referência. acontecimentos, de facto, portanto, Podem ser são reportados. consubstanciados, E sim. depois a comunidade científica, portanto, ia ver exatamente se isto aconteceu assim. Portanto, o que é que aconteceu aqui muito rapidamente? Para terminar, o que é que se conseguiu? Conseguiu-se animais modificados. São 3 lobos brancos, como nós já vimos em algumas imagens, pelo correr, as redes sociais. Infelizmente, até que são lobos que nunca vão ter a possibilidade de estar em habitat selvagens, não vão estar confinados sempre a um cercado. E dizem os que os criaram que vão ser lobos muito felizes. Nós acreditamos que sim, enfim. Mas, portanto, maioritariamente com genes de uma outra espécie de lobo que existe ainda no Alasca, na América do Norte, que é o lobo cinzento. Portanto, para ser mais rigoroso, as células do lobo cinzento estão na base da modificação dos genes para, enfim, a construção, permitam-me esta expressão. Portanto, isto demoraria aqui 3 manhãs a explicar. Sim. E não será da minha lavra, porque eu não sou pior genética, coisa nenhuma. Portanto, uma explicação muito rápida, não foi bem assim. E hoje até investigadores das próprias revistas Science e Nature vêm, de facto, a lume, questionar Claro, se eles são ou não genuinamente. E, portanto, não foi bem assim. Não se ressuscitou. E obrigada por obrigado. fazeres estas questões. Muito obrigado. Se encontrares uns no caminho de Tralpa, Obrigada. Portugal, faz favor. Mas nós resolvemos o problema Nós por vamos aqui. ver como é que Falta, que é vamos muito fazer para bonito. reproduzir.